Eclesiastes 2, 23. Porque todos os seus dias são como dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Esse texto ele vai ser o resumo do que foi ministrado domingo aqui na igreja. Quantos ouviram a ministração domingo aqui, queridos? Amém? Se você foi lá no YouTube, né, eu mandei o link para vocês e ouviu a mensagem, amém, Deus abençoe. Se você achou importante, né? Às vezes a gente faz umas coisas e Deus mostra pra gente a importância daquilo que a gente faz. E o irmão falou pra mim: pastor, você estava ministrando lá, eu fui ouvir depois e eu ouvi sobre perdão, estava com dificuldade de perdoar. Você vê como nós, como vaso tão insignificante, acabamos sendo usados pelo Espírito Santo para tocar uma pessoa que está realmente precisando. Então, se você ouviu a mensagem domingo aqui na igreja falando sobre propósito, você vai entender esse texto de Salomão. Ou melhor, não sei se é Salomão, é algum sábio que está escrevendo, provavelmente foi ele, né? Mas ele está dizendo: olha, eu bebi, eu curti a vida, eu trabalhei, eu tive sabedoria, eu fiz tudo, mas eu percebi que tudo era vaidade. Querido, esse texto ele leva um título, e o título é: o fardo de uma vida sem propósito. Mas qual é o propósito que nós podemos ter na terra? Qual é o objetivo que a gente pode carregar aqui na terra? Quando ele está dizendo que tudo é vaidade. Você pode repetir isso comigo? Aí o apóstolo Paulo disse para os irmãos de Éfeso: sendo assim eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não viveis como gentios, que vivem em toda espécie de inutilidade. Em algumas traduções diz vaidade, dentro dos seus pensamentos. Ele está sendo claro: olha, vocês não podem viver nesse pensamento de vaidade, nesse pensamento de inutilidade. Qual é o propósito que nós encontramos naquilo que nós fazemos? É o propósito que nós encontramos no tipo de vida que nós levamos. Sabe por quê, queridos? Porque até o Senhor Jesus, tá? E até o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, nós temos ali milhares de anos. Então, de Adão até o Senhor Jesus, nós temos ali, querido, milhares de anos, dos quais as pessoas que viveram aqueles anos viveram apenas para essa terra, viveram apenas para esse mundo. Mas do Senhor Jesus para frente, Ele vai mudar a história dos homens. Mas o grande problema, querido, é que nós, que agora vivemos depois de Cristo, eu gosto muito dessa expressão, depois de Cristo. Depois de Cristo, querido, a nossa perspectiva vai ser diferente. Mas o grande problema é quando depois de Cristo nós temos essa mesma conclusão, que tudo é vaidade. Porque ele disse que o trabalho é vaidade, ganhar dinheiro é vaidade, ter uma igreja cheia é vaidade, ter muito conhecimento, vamos fazer faculdade para a gente ter conhecimento, é vaidade. Tudo é vaidade. E o grande problema, querido, quando mesmo depois de Cristo nós vivemos nesta vaidade. Só que quem está escrevendo isso aqui é alguém que conquistou tudo, não é alguém que não conquistou nada. Porque alguém que nunca conquistou nada, ele falar que é vaidade, isso é muito raso. Como é que você sabe que é vaidade sendo que você não teve? Agora, alguém que conquistou tudo e teve, ele tem propriedade para dizer: tudo é vaidade. Por qual motivação nós estamos correndo? Por qual motivação? Será que é como correr atrás do vento, nós não encontramos? E aí, querido, que eu chego a uma conclusão. Eu estava meditando nisso e lendo o texto até que Deus colocou no meu coração. Aquilo que nós carregamos vai determinar aonde a gente chega. Aquilo que a gente carrega vai interferir onde a gente chega ou onde a gente não chega. Porque se eu estou carregando um fardo desta terra, esse fardo que eu estou carregando
nessa terra, ele vai, de certa forma, me prender a essa terra. Jesus disse: se o tipo de tesouro que você busca é dessa terra, o tesouro que você busca nessa terra vai ficar nessa terra. Por isso ele disse: então vocês vão ajuntar um outro tipo de tesouro. Irmão, e a grande verdade é que a gente passa boa parte da nossa vida com Cristo, irmãos, resumindo o nosso relacionamento com Jesus, buscando um fardo que é dessa terra, buscando um peso que é dessa terra, buscando, querido, uma honra, um mérito que é dessa terra, que vai ficar nessa terra. E quando a gente busca um mérito, um fardo, um propósito, um alvo, um objetivo que é dessa terra, a gente vai chegar mais cedo ou mais tarde. Uns chegam a essa conclusão mais cedo, outros chegam a essa conclusão mais velhos. Mas a gente vai chegar à conclusão do sábio, que tudo aquilo que a gente buscava por não ser eterno era vaidade. Só que aquilo na nossa vida nos cansou, aquilo na nossa vida tirou o nosso vigor, a nossa força. E aí Jesus, querido, ele está agradecendo a Deus, porque Deus havia tirado o conhecimento de algo muito profundo da mão de quem se achava muito grande, de alguém que se achava ter conquistado muita coisa, e tinha dado nas mãos de alguém que era pequeno. Essa primeira pessoa pequena, ele estava falando a respeito de si mesmo, que era alguém extremamente humilde. Pois bem, e depois aqueles que seguem, que vão ter o mesmo tipo de vida que ele teve. Ou não? Estou errado nisso? E aí, depois de dizer isso, ele entra com um texto que, se você ler assim mais ou menos, você acha que ele está fora de contexto, porque ele vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Mas por que ele está agradecendo a Deus, dizendo que o reino de Deus não está na mão de pessoas grandes, e agora ele diz: vinde a mim vós que estáis cansados? Ele estava querendo dizer: existe um tipo de pessoa que está buscando honra, está buscando mérito, está buscando realização nessa vida. E eu vim nesta terra porque o meu foco não é esse. O meu foco é estabelecer uma realização, um mérito que, humanamente falando, essas pessoas não vão alcançá-las nessa vida. Aí ele está dizendo: então vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, vocês que tentaram nessa vida a realização pessoal. Querido, existe no Brasil hoje, eu fiz até uma crítica, né? Porque a gente está aí na semana da reforma protestante, que começou com Lutero e continua até nós, e eu vejo muita gente comemorando essa reforma, mas eu acho que o momento não é de comemorar, mas o momento é da gente parar para pensar um pouco, porque de repente aquela reforma que começou lá com Cristo e foi passando pelos apóstolos, depois veio grandes homens como Lutero, como Calvino, e continua até nós, ela não é motivo de comemoração para nós, mas de reflexão, porque de repente tudo que esses homens lutaram, nós fazemos o contrário. Porque a gente vem na igreja, mas se a gente vem buscar salvação, a igreja não fica cheia. Pelo contrário, a igreja fica vazia. Por quê? Porque os irmãos precisam ir na campanha que vai dar um carro novo. Então que motivo de reforma é essa? Que os caras pregaram para a gente não idolatrar, quebrar com os santos, porque a gente entende que santo é a igreja do Senhor, mas a gente sai por aí idolatrando pastor, idolatrando igreja, idolatrando estilo de ministério, método, visão de discipulado. Então alguma coisa está errada. Então o momento é de reflexão e não de comemoração. Se um dia a gente vai comemorar, que a gente possa comemorar um dia no céu, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas Jesus está dizendo: vocês estão tentando alcançar muita coisa, mas não estão conseguindo nada, e ao contrário, vocês estão se cansando. Por isso eu preciso que vocês venham até mim, porque vocês vão aprender algo novo, vocês vão tomar o meu jugo, né? Vocês vão tomar o meu jugo e vocês vão aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí ele está dizendo: esse cara humilde, esse cara manso de coração, do qual Deus entregou o reino na mão dele, fui eu. Eu, quando vim como rei, eu não vim como um rei da vaidade, o rei do orgulho, o rei da conquista. Na verdade eu vim tão manso e tão humilde de coração que até os meus não me aceitaram.
Querido, o que é que você está carregando na sua vida? Qual é o tipo de fardo que você está carregando? Qual é o tipo de jugo que você está alinhando à tua motivação? Porque jugo, canga, é um aparelho que você prende dois animais para eles caminharem junto, puxando alguma coisa. Então qual é o alinhamento, a tua motivação com o propósito de Deus? Qual é? Porque a gente acaba de ler um texto longo em Eclesiastes 2 de alguém que conquistou tudo, não é alguém que lutou para conquistar, porque uma coisa é você lutar para conquistar, e quando você conquista você está feliz. Outra coisa é você lutar para conquistar algo, e quando você conquista você está infeliz. E o texto está dizendo a respeito disso, de alguém que lutou para conquistar tudo e teve tudo, mas viu que tudo era vaidade. Querido, essa vida antes de Cristo, esse mundo e todas as promoções e tudo aquilo que o mundo pode dar, são fardos que em qualquer momento da vida vão trazer cansaço para nós. Mas Jesus está dizendo assim: eu quero propor você uma troca. Você vai pegar a tua motivação dessa terra e vai trocar por uma outra motivação que eu vou dar a você. E aí você vai encontrar o que? O texto diz lá em Mateus 11, 28 ao 30. Você vai encontrar descanso para a sua alma, porque o meu jugo, o meu fardo, ele é leve. Queridos, casamento, ministério, igreja, pessoas, célula, discipulado, trabalho, empresa, isso tudo tem se tornado um grande fardo na vida de nós, os crentes. E por quê, pastor? E por que isso tem se tornado um fardo? Será que a nossa motivação alinhado a esse propósito? Porque não adianta chegar aqui no domingo e ouvir uma mensagem que diz assim, ó, viva com propósito. Não adianta ouvir uma mensagem que diz assim, você precisa viver com propósito. Tá, eu vou viver com propósito, mas esse propósito vai me cansar ou não? Então a questão não é estar alinhado a um tipo de propósito, mas a qual tipo de propósito? Tá, então eu tenho propósito, qual? Ficar rico. Aí eu não consigo ficar rico, ou eu consigo ficar rico, e aí? Encontrei realização naquilo? Querido, essa vida humana, ela pode promover muitas realizações. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: mas o tipo de vida que eu vim trazer, ela vai promover uma realização no seu coração, que aqui na terra você não é capaz de alcançá-la, que aqui na terra você não é capaz de encontrá-la. Amém, queridos? Que texto fantástico, releia depois em casa. O texto é a síntese de um fardo que uma vida sem o propósito eterno produz, sem um propósito como o de Cristo produz. E é por isso que às vezes nós nos cansamos. É por isso que às vezes eu, como pastor, às vezes eu me canso. Por que eu me canso? Porque a minha motivação como pregador do Evangelho está em chegar aqui e ministrar uma palavra e ver as pessoas orando, ver as pessoas mudando. Só que às vezes é o contrário. Às vezes você é tão usado por Deus, você medita tanto em algo e traz uma palavra para alguém, mas a pessoa não está se importando com aquilo que você está ministrando. E aí você coloca a tua motivação na mudança da pessoa e ela não acontece, você fica triste. E aí o Espírito Santo vem e fala no meu coração: você precisa mudar o teu jugo, você precisa mudar o alinhamento da tua motivação. E onde é que eu preciso colocar essa motivação, esse alinhamento? Para falar de onde eu tenho que colocar, eu preciso falar de onde eu não coloco. E qual era a motivação de alguém que vivia sem Jesus? A mesma motivação de alguém que vive sem Jesus hoje. Uma pessoa que vive sem Jesus hoje, ela pensa no quê? Ela pensa: vamos viver agora, viva lá a vida louca. Então vamos curtir, vamos para balada, vamos adulterar, vamos prostituir, vamos beber e tal, e é isso aí. Ou de repente por algum tipo de formação familiar ela não faça isso, mas a motivação dela é qual? Sei lá, trabalho, ela não pensa em outra coisa, né? Tem gente que às vezes vem para a igreja e não para de pensar no trabalho. Outro dia até um amigo falou para mim: pastor, eu queria ouvir a mensagem que o senhor mandou, mas eu não posso, por causa do quê?
Trabalho, mas esse trabalho é para levar ela para onde? Para lugar nenhum. Quando ela chegar em 80 anos, vai morrer ali o trabalho dela. Então, querido, uma vida sem o propósito eterno, uma vida sem Jesus, é viver aqui na terra, construindo algo que vai acabar nessa terra. Ou repita para mim, pastora Juliana, o Freud, ele usufruiu de todo o trabalho que ele desenvolveu na psicanálise? Não. Responda para mim aí os irmãos que são médicos. Albert Einstein, Albert Sabin, usufruiu de todo o trabalho que ele desenvolveu na medicina? Ou responda para mim os irmãos engenheiros aí, ou sei lá, um publicitário, ou qualquer outro aí. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Jesus, ele é tão tremendo que ele diz: olha, eu gostaria de promover você uma experiência, para você desenvolver algo nessa terra, e quando você experimentar a morte, aí vai começar a parte boa, porque você vai desfrutar daquilo que você desenvolveu na terra. Mas repara como isso é desinteressante para nós, como nós passamos boa parte da nossa vida, querido, lutando por aquilo que é correr atrás do vento, lutando por aquilo que é vaidade, carregando um fardo que só é capaz de trazer cansaço a nós. Repito: casamento, ministério, célula, tribo, igreja, trabalho, faculdade. Isso é um fardo, querido, que não vai te levar em lugar nenhum, a menos que todo o trabalho executado nisso tenha um objetivo: depois de Cristo, eternidade. Aí Colossenses vai dizer que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, porque é Ele quem vai nos recompensar. Querido, Jesus, ele veio revelar algo aos homens, e os homens, mesmo aqueles que tinham a revelação através do Espírito de Deus, antes de Cristo, não faziam isso porque entendiam. Por exemplo, Davi, Abraão, Josué, Samuel, eles tinham Jó, eles tinham noção de eternidade, mas não porque Cristo revelou. O Espírito de Deus revelou nos seus corações devido à sua justiça, mas explicitamente e para trazer entendimento, isso foi Cristo. Cristo veio revelar algo profundo a nós. É o Senhor que está inventando? É a Bíblia quem diz. Colossenses 1:26, o mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Vocês creem nisso ou não creem nisso, irmãos? Efésios 1:7-10, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Então ele vem trazer um entendimento que os nossos pecados foram perdoados, e nós que estávamos condenados à morte, agora temos a redenção. Ele nos revelou o mistério da vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, os que estão debaixo da terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, está esperando algo que vai se realizar no futuro. Ele veio trazer um mistério a nós que antes estava oculto, que vai acontecer algo lá na frente. Amém, queridos? E revelar a todos qual é a dispensação desse mistério, que desde os séculos passados foi mantido em oculto em Deus, que tudo criou. Quando você vê Jesus escrevendo lá em Mateus capítulo 11, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo e meu jugo é leve. Você está vendo Jesus falando assim: ei, você está carregando uma porção de coisa na sua vida, né? Do qual o sábio disse lá em Eclesiastes que só te cansa. Deixa isso de lado. Deixa eu te revelar algo do qual você vai depositar o teu esforço, do qual você vai depositar a tua motivação. Mas isso é um mistério tão profundo que antes não era revelado, e você vai ter total sabedoria e entendimento que o esforço nisso vai gerar algo a você eterno. Nisto nós não nos cansamos, nisto não há cansaço. A profecia lá de Isaías que diz que nós caminharíamos e correríamos e não nos cansaríamos, mas antes voaríamos como águias nas alturas,
é sobre o entendimento do que Cristo fez. Lá em Hebreus, você pode abrir a sua Bíblia agora, querido, capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 11, amém? Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Irmãos, qual é o texto que a gente leu lá em Mateus capítulo 11? Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos... Coloca aí pra gente o versículo. Vamos lá. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, por quê? Porque eu vos aliviarei. Amém? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E é interessante que ele diz assim, ó: vocês encontrarão o quê? Descanso para as vossas almas. Vocês encontrarão descanso para as vossas almas, por um motivo, porque o jugo, o fardo que eu estou dando para você é leve. Ou seja, enquanto aqui na terra você carrega um fardo que não traz descanso, o fardo que eu te dou, a graça que eu te dou para carregar, você encontra nela descanso para as vossas almas. E o texto está dizendo aqui, ó, sabendo que nós temos o quê? Sabendo que nós temos uma promessa de entrar num descanso. Aí o texto está dizendo assim, ó: eu estou preocupado que na vida de alguns irmãos essa promessa tenha falhado, não porque Deus quebrou a promessa, mas porque alguns irmãos receberam a promessa de entrar nesse descanso. A gente vai entender daqui a pouco que esse descanso aqui é o mistério que Jesus revela. Mas por que os irmãos não estão entrando no descanso? Porque de repente estão carregando um fardo. Lembra que eu disse no início aqui que aquilo que nós carregamos interfere aonde a gente chega? E de repente o que eu estou carregando não é um tipo de fardo que me dá condições de chegar a esse descanso, mas é um tipo de fardo dessa terra que vai fazer eu morrer antes. A analogia toda vai ser feita a partir de agora no exemplo do povo de Israel, que morreu no deserto. Querido, o tipo de vida que você tem nessa terra, ela é baseada numa esperança de um descanso eterno, ou ela é viva a vida louca e a minha realização está aqui? Sabe por quê, querido? Porque de repente o que você está carregando está impedindo você de chegar no objetivo final que Deus traçou para você. Era um mistério, mas Jesus revelou aquilo com muito entendimento. Amém, queridos? Diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Porquanto nós somos aqueles que temos crido, grava isso, crer, que entramos no descanso conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Por que desde a fundação do mundo? Porque Deus não fez o homem para criar o jardim do Éden. Deus não fez o homem para criar um lugar para ele habitar, um lugar de descanso. Pelo contrário, ele faz o lugar de descanso, ele descansa nesse lugar de descanso, e ele diz: agora vamos fazer um homem para estar nesse lugar de descanso. Mas há um tipo de pessoa que não vai entrar nesse descanso porque Deus ficou irado. Por quê? Porque eles não creram. Eles desejaram, quando Satanás vem tentar o homem, Satanás vem com uma tentação, com uma sedução, dizendo para o homem: esse descanso aí não está muito monótono, não está muito sossegado. Eu quero te dar algo, uma sensação diferente. Deixa eu colocar um pouquinho de adrenalina no tipo de vida que você está vivendo aí.
Deixa eu colocar um temperinho extra, um fermentozinho extra, uma motivação extra, e o homem tem que ser expulso daquele descanso. Jesus está nos convidando, querido, a nós abrirmos mão de toda a motivação aqui na terra e depositar a nossa motivação no descanso eterno. Porque com toda a sabedoria, todo o entendimento, sabe onde o homem chegou? Em lugar nenhum, tudo é vaidade. Toda a sabedoria do homem está levando o homem à falência. E a gente está vivendo num tempo, querido, que olha como a gente vê a capacidade do homem ser mostrada em níveis que jamais foram vistas antes na humanidade. O homem consegue chegar à lua, o homem consegue fazer um aparelho celular que ele se comunica com alguém que está a milhares de distância dele. O homem é capaz hoje de produzir, reproduzir a sua imagem para que alguém veja ele nos 4 cantos da terra. E o que o homem ganha com isso? Nada. Ele não encontra descanso, tudo é vaidade. Jesus está dizendo: eu vim revelar um mistério. Você pode dar um brado de adoração a Ele? Eu vim revelar um mistério. Há um lugar de descanso. Amém, gente? E aí, essa promessa vai falhar na tua vida? Porque se você estiver carregando alguma coisa que não é jugo leve, que não é fardo leve, você não vai chegar até lá. A promessa está falhando na vida de alguns que não creem. E Deus está falando: não pense que você vai entrar aqui desse jeito porque você não crê. Olha como é tremendo a leitura. Pois em certa passagem ele se referiu ao 7º dia nesses termos: no 7º dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E novamente no texto citado há pouco confirma: jamais entrarão no meu descanso. Jamais. Quem? Olha aí. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles quem antes foram pregados as boas novas não ingressaram por causa da desobediência. A desobediência de não crer. Daqui a pouco a gente vai ver aqui que Jesus não era suficiente para algumas pessoas, e estas pessoas, por não terem Jesus suficiente, depositaram a sua fé, desobedecendo contra Deus, depositaram a sua fé em algo que era fardo nessa terra. A gente não está na semana da reforma. Você não aprendeu lá que na reforma tem uma sola que diz sola Cristo, sola glória, que só Cristo é o mediador entre o homem e Deus, que a glória pertence só a Deus. Então por que a gente insiste em carregar algo que não é glória a Deus, em que não é debaixo de uma plataforma de suficiência de Cristo, ou de cima de uma plataforma de suficiência em Cristo? Por que você insiste em carregar algo que está cansando? O Senhor Jesus nos convida nesta noite a orarmos sério e abrirmos mãos de algumas coisas, que estão nos cansando, de algumas coisas que estão nos cansando e não vai nos implantar, nos colocar dentro do descanso eterno. Querido, às vezes é muito difícil você pregar dentro de uma igreja que ela tem que abrir mão de algo. Por quê? Porque na cultura capitalista cristã que nós vivemos hoje, nós aprendemos que nós não podemos desistir de nada. Pois é, mas Jesus está convidando você a desistir de algo que não foi Ele que te deu. E você está disposto a abrir mão daquilo que Ele não te deu? Daquilo que é um fardo na tua vida, e por ser um tesouro desta terra, vai ser corroído nessa terra, e lá no final da tua vida você vai dizer: isso é vaidade? Você está disposto a entender que Cristo é suficiente, e a causa que Ele colocar no teu coração, Ele coloca porque ela é eterna, ela não faz falhar a promessa de descanso que está reservado para você. Amém? Quem crê nisso, em nome de Jesus? Não vamos pecar no erro da desobediência e deixar de crer. Ele está dizendo: determina Deus uma nova oportunidade, se chama hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, conforme o que já foi proclamado antes: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração.
Aí lá em Salmos 95:7 vai falar que quem endureceu o coração foi o povo de Israel. O povo de Israel endurece o coração e não consegue entrar na terra de descanso. A terra de descanso para eles era Jerusalém, era Canaã, era Israel. A gente sabe que aquilo era apenas uma sombra, um ensaio do descanso que está proposto para toda a humanidade. Mas se eles não conseguiram entrar naquele descanso do qual Deus estava ensaiando, o que dirá nós se endurecermos o nosso coração? Abra o teu coração, querido. Aquilo que Deus está dizendo, abra mão disso. É porque a tua mão está ocupada com algo do qual Ele quer tirar, para Ele colocar algo que tem um significado eterno na sua vida. E por vezes nós não conseguimos renunciar ao que é do mundo, e o que é eterno a gente não recebe. Você está disposto a renunciar aquilo que Deus já disse há muito tempo para você renunciar? Ou quanto a tua carne vai desobedecer Cristo? O quanto a tua carne vai desobedecer a vontade de Deus, e você vai continuar insistindo em algo no qual o Senhor falou: eu já mandei você parar com isso há muito tempo, eu já mandei você trocar essa motivação há muito tempo. Isso é tremendo, querido. De repente você está correndo atrás de algo que é um fardo que te cansa, e Jesus está dizendo: mas eu já mandei você trocar esse fardo por algo que vai ser um descanso para as vossas almas. Mas você não troca, você não é obediente. Você tem um ego, você tem uma vaidade, você tem um projeto pessoal que está acima da minha vontade. Aleluia. Você quer correr e não cansar? Você quer caminhar e não cansar, voar como águia nas alturas? Receba para a tua vida esse fardo, esse jugo, que por estar ligado à eternidade, ele está ligado ao descanso, e ele será paz para as vossas almas. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Porque se Josué lhe tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito a declaração posterior a respeito de outro dia. Que isso, hein? Aí quando eles entram na terra prometida, derruba Jericó, aí Josué faz uma declaração dizendo: há um lugar de descanso. A gente ainda não entrou? Não. Esse lugar de descanso, ele vai acontecer no futuro. Cara, quando você entender que o Senhor, Ele tem algo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não passou pelo coração do homem, e isso está reservado pelo mistério de Cristo, que é revelado ao nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Você vai entender que quando você alcançar a tua maior realização aqui na terra, assim como Josué disse, Jesus ele fala ao teu coração: agora há uma outra realização após essa. E aí você entende que viver nessa vida não é correr atrás do vento. Correr atrás do vento nessa vida é viver nessa vida como se tudo fosse acabar aqui. Mas viver nessa vida com uma motivação eterna não é correr atrás do vento, é ser como o filho do vento. Nós não sabemos de onde viemos, nós não sabemos para onde iremos. Somos guiados pelo Espírito. Você alcança coisas nessa terra, mas no final Jesus fala no seu coração: mas eu ainda tenho mais, é eterno. Querido, você não pode experimentar nenhuma sensação nessa vida achando que já é suficiente, já é tudo. Nós precisamos de um gostinho no nosso coração de quero mais. Ainda tem mais, eu sei que tem mais. Eu estou carregando uma convicção, um fardo que é leve, e Ele diz: tem algo a mais, tem algo a mais, tem algo a mais. Porque se a nossa motivação for nessa vida, ei, olhe para mim, aí está o motivo do nosso cansaço. Não, eu não estou apontando o dedo para você, o Espírito Santo está apontando o dedo para mim. Você está se cansando porque você está correndo atrás de algo que é dessa terra. Você está se cansando porque você está carregando algo que eu não te dei para carregar. Você está disposto a abrir mão disso e correr, lembra domingo? Uma carreira que eu propus, ou você está disposto a correr uma carreira que você propôs? Amém? Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou
de suas obras. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aí ele está dizendo aqui, olha, tem um descanso sabático. Vocês creem que há esse descanso? Quem crê que há esse descanso sabático para nós aí, queridos? Aí ele está dizendo, há um descanso sabático. Não está aqui no meu esboço, por isso eles não vão colocar no telão aí, mas o texto diz assim, em Apocalipse, que veio esse versículo agora no meu coração, em Apocalipse 14:13. Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. É exatamente isso. Ele está dizendo assim, ó, você está trabalhando aqui na terra, né? Beleza. Aí quando você morrer, você vai descansar no Senhor e as obras acompanham. Deus está dizendo assim: o que você está fazendo aqui na terra precisa estar ligado à eternidade, porque essas obras vão continuar na eternidade. Por isso nós temos que praticar obras sobre a plataforma do amor, porque esse amor vai continuar aqui na eternidade. Mas o que você tem feito é capaz de durar na eternidade? O tipo de casamento, de ministério, de vida, de profissão, esse tipo de atitude é capaz de continuar com você na eternidade? Porque eu garanto para você que um empresário que usa o seu dinheiro para caridade, para amor, para missão, esse é um tipo de atitude que acompanha na eternidade. O tipo de pregador do evangelho que dispõe pregar o reino de Deus por ambição de almas, de amor, esse tipo de comportamento vai para a eternidade. Só que se eu sou pregador porque eu tenho um plano pessoal, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero pagar as minhas contas, isso não me acompanha até a eternidade. Troque a tua motivação, troque o teu fardo. Lembra que eu disse aqui domingo que nós temos que fazer algo que nós acreditamos? Acho que a gente tem que reformular um pouco essa frase e dizer: nós não temos apenas que fazer algo que nós acreditamos, nós temos que fazer algo do qual Deus acredita naquilo que nós estamos fazendo. Que essa obra me siga até esse tempo sabático. Jesus, ele veio compartilhar um mistério. E qual é o mistério que Jesus veio compartilhar? Sábado, tempo sabático. O que é isso? Eternidade. Irmão, quando Deus fez tudo, Ele falou: agora vamos lá, 7. O que é 7? Tempo sabático. Vamos descansar, quem? Eu e o homem. Mas o homem, na sua desobediência, ele implantou a mortalidade, ele implantou o pecado, ele implantou a desobediência. E Deus diz: como é que eu vou descansar com o homem do jeito que ele está? Então eu preciso revelar um caráter que eu ainda não revelei. Eu preciso chamar alguém que está no início de tudo. Quem? Jesus, a misericórdia, Jesus, a graça. E é por isso que, se você continuar lendo lá em Hebreus, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. O que é a palavra? É Logos, é João capítulo 1. Eu sou o verbo, eu sou a palavra. Aí ele chama a palavra que é penetrante, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ele chama alguém que pode dividir as intenções do homem. Ele chama alguém que é capaz de mudar a vida do homem. E ele implanta um desejo no seu coração. A eternidade está no coração dos homens, mas eles não descobrem. E quando é que eles descobrem? Quando eles entendem aquela palavra que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente recebe a Jesus, é nos proposta uma nova caminhada, uma caminhada que nos leva ao descanso. A gente recebe o fardo dele, que é o Espírito Santo, que é a graça. E ele diz: vamos caminhar comigo, com propósito, com o meu propósito. Vamos carregar o meu fardo, que é capaz de fazer você chegar no sábado, no sabate, no descanso eterno. Mas aí a gente vai
compartilhar na rede social que a gente está vivendo uma reforma. Querido, você está cansado, porque o tipo de reforma que você carrega, querido, foi você mesmo que inventou. Porque você está cansado, porque nós não temos vontade de orar, nós não temos vontade de ler a Bíblia, nós não temos vontade de continuar no propósito que Deus estabeleceu para nós. Estamos carregando qualquer coisa, menos o fardo que Ele nos deu. Não é hora de nós comemorarmos, é hora de nós orarmos e falarmos no íntimo do nosso coração: eu quero carregar o fardo certo, para entrar no descanso preparado para mim. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Jesus disse: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Jesus derrama a graça, a misericórdia dele, que é uma paz. Eu tenho certeza que eu vou entrar nesse descanso. Por que não igual o mundo dá? Porque o que o mundo está dando para mim, para você, está trazendo cansaço. E o mundo nem tem capacidade de nos dar algo que de fato represente total realização em nós. Por quê? Porque o que é do mundo, é corroído pela traça, pela ferrugem. Aí Ele está dizendo: mas eu quero dar algo a você que é paz. E aí Ele diz: não permitam que o coração de vocês se preocupe e deixem amedrontados. Quantos creem nisso? Pastor, eu estou cansado, eu estou amedrontado, eu estou preocupado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. É hora de trocar fardos. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Vamos carregar esse fardo, essa paz. Quem está entendendo isso, em nome de Jesus? Jesus não disse assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados, tá? E beleza, vamos viver sem fardo. Não, Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, e tomai meu jugo. Tem uma tradução aí na King James que diz canga, que é um instrumento para amarrar os bois, está alinhando os bois. Jesus está dizendo: tome a tua cruz, vem cá, pega uma cruz igual a minha, siga-me, alinha a tua vida junto comigo, alinha o teu querer junto com o meu, alinha a tua motivação junto com a minha motivação, alinha a tua vontade junto com a minha vontade. Mas se eu estou cansado, é porque eu estou carregando um fardo errado. Quem crê nisso, queridos, em nome de Jesus? Não, pastor, mas sabe qual é o problema? O problema é que eu estou cansado, mas eu estou cansado com o fardo que Jesus me deu. Pois bem, se você está cansado com o fardo que Jesus te deu, isso é um sinal. Qual? Que você, além de carregar o fardo que Jesus te deu, está carregando o outro. E o que está te cansando não é o fardo que Jesus te deu, é o outro. É aquilo que Jesus diz assim: eu pedi para você trazer. Lembra de Abraão? Sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Vamos embora comigo, Ló. Eu não me lembro de ter pedido para você trazer Ló, só deu problema. E Jesus pergunta para mim e para você: você trouxe isso para a tua vida, e quem dirigiu você a trazer isso? Eu trouxe por conta própria, porque eu achei que seria uma bênção. Eu trouxe por conta própria, porque eu achei que seria útil. Jesus fala para você: o que for útil, eu ponho no seu coração. O que for útil na sua caminhada cristã, eu dirijo você. Quem está compreendendo isso? Amém, queridos? Isso é tremendo ou não é tremendo, gente? Aí lá em Isaías, se você quiser abrir a Bíblia agora também, Isaías capítulo 28. Quem está cansado, diga amém. Pastor, eu estou cansado. Que bom, querido. É tudo que Jesus esperava ouvir, porque Ele quer trocar o fardo. Amém? Não, eu não fico cansado nunca, pastor. Eu sou humano e eu tenho que confessar a você que muitas vezes eu fico cansado. Mas aí vem a palavra dele me exortando: vamos carregar o fardo certo, você não vai se cansar. Olhem para mim aqui rapidinho, queridos. Eu nunca esqueço como se fosse hoje. Eu orava com a Juliana antes de casar. Eu aconselho
os que vão casar um dia a orarem muito para entrar num casamento, porque mesmo você orando para entrar num casamento, você vai ter que lidar com desafios de qualquer relacionamento, porque você está colocando duas pessoas debaixo do mesmo jugo, debaixo do mesmo alinhamento. Por isso que a Bíblia fala que você não pode entrar no jugo desigual. A gente decidiu orar e confrontar muito à vontade. Eu lembro como a gente compartilhava mensagens, né? Já compartilhei isso com vocês aqui. Um dia ela, do outro lado, na nossa época não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, essas coisas, a gente é mais da velha guarda, né? Só tinha um telefone mesmo. E aí ligando de fixo para fixo, hoje nem fixo tem, né? Aí compartilhando uma mensagem, eu uma, ela outra, até que ela abriu lá em Atos 27, 28, né? 27 ou 28, um dos dois ali, começou a falar sobre Paulo. Eu não esqueço hoje, não esqueço nunca mais sobre isso, né? Eu, graças a Deus, Deus me deu aí a oportunidade de guardar coisa boa e esquecer coisa ruim. Tem gente que é o contrário, não tem? Tem gente que você pode falar 1000 coisas boas, ela esquece, e você dá uma vaciladinha, ela lembra, né? Peço para Deus te dar essa unção aí, né, irmão? Nem sei se é unção, precisa treinar esse espírito aí. Paulo, depois de ter comido, ele jogou tudo que era riqueza no rio, e o barco que eles estavam chegou a uma ilha. Salvaram suas vidas, porque Deus tinha dito: ninguém vai se perder no barco. Olha para mim aqui. O que você está carregando na tua vida está inclinando o barco a afundar ainda mais? Ou você se refez com o pão da vida, que é Jesus? Você refez o teu entendimento com o pão da vida, que é Jesus? Baixou o microfone? Não, parece que baixou. Você refez o seu entendimento com o pão da vida, que é Jesus, e por ele ser tão suficiente a você, o que ele está dizendo, dispensa, você está dispensando. Ou tem uma coisa que ele diz, dispensa é falar, isso não dá. E aí a culpa vai em Cristo. Não, eu estou cansado porque a igreja me cansou. Querido, eu não comecei hoje, há muito tempo eu comecei. Estou pregando o evangelho tem um tempinho aí já, e eu ouço isso quase todo dia. Pastor, estou cansado. Antigamente era, estou cansado de ser obreiro. Hoje estou cansado de ser ministro, líder. Estou cansado de ser cristão. Nós não estamos carregando só Jesus, estamos carregando mais alguém, querido. Deixa Jesus sendo suficiente. Abra a mão daquilo que não é direção dele. Amém? Olha o que diz aí, ó, Isaías 38. Não, se eu falei 38 eu falei errado, perdão, 28. Isaías 28. Amém, queridos? Isaías 28, versículo 8. Isso aqui é um texto, querido, para um tipo de gente que estava se entregando totalmente ao seu próprio entendimento e desprezando o que Deus estava propondo. Olha aí, versículo 8: pois todas as suas mesas estão cheias de vômito, e não há um só lugar limpo. A quem ele ensinará a sabedoria? A quem ele fará compreender o conhecimento e a mensagem? Às crianças recém-nascidas tiradas do peito, e aos desmamados? Olha para mim aqui, ó. Ei, tua mesa está cheia de vômito. Você está se contaminando no seu próprio desejo e entendimento. Você está correndo atrás de um monte de coisa que é o que você quer. Aí Deus fala assim: tá, você não quer ouvir o que eu quero falar, você não quer ouvir a minha direção, quem eu vou ensinar? Aí quando o texto está dizendo aos pequeninos, você lembra que a gente começou a mensagem dizendo que Jesus agradeceu a Deus porque Ele colocou a loucura do reino dele nas mãos dos pequeninos? É aqueles que creem, é aqueles que aceitam, aqueles que obedecem, aqueles que não são vaidosos o suficiente para falar: a igreja não sabe nada, o pastor não sabe nada, Deus não sabe nada, eu acho assim, eu penso assim. Mas é aquele que, quando Jesus diz: vinde a mim, tomai o meu jugo, o meu fardo, ou seja como o apóstolo Paulo, e considere a tua vida como lixo, como esterco, para ser tirada e aceitar algo novo que eu quero propor, que é capaz de levar você ao descanso sabático. Amém?
Entretanto, o que exclama é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regra e mais regra sem sentido, um pouco aqui e outro tanto ali. E assim, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a esse povo, ao qual proclamará: este é o descanso, dai repouso ao exausto. Este é o lugar tranquilo do pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram o quê? Dai ouvidos, ouvir. E por esse motivo a palavra do Senhor para eles será preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regra e mais regra, sem sentido, um pouco aqui, outro tanto ali. Isto é para que saiam, caiam de costas, firam-se, ficam presos em armadilhas e por fim sejam capturados. Aí o texto está dizendo assim, ó, é alguém que não é simples o suficiente para dizer assim: o senhor quer ensinar? Beleza, eu estou aqui. O senhor quer que eu abra a mão? Beleza, eu vou agir assim. Deus, o senhor está me dirigindo assim? Beleza, eu vou agir assim. Mas não, a gente começa a falar que está cansado. E olha aqui, ó, a forma que a gente fica falando: preceito em cima de preceito, regra em cima de regra. E a gente começa a considerar aquilo que Deus está propondo, querido, aquilo que Jesus está propondo, um fardo. De fato é um fardo, mas é um fardo agradável de ser carregado. Mas a gente começa a taxar aquilo, querido. A gente começa a identificar aquilo como: ah, não, isso não dá, isso para mim não dá, isso eu não quero, isso é difícil. E ele diz: eu tinha um descanso sabático, mas vocês não são capazes de me ouvir, vocês não são capazes de crer nisso que eu estou propondo. E aí, querido, quando você lê lá o texto de Mateus 11, onde Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Abra aí Mateus 12 para você ver o que é que acontece depois. Abra aí, ó, Mateus 12. Olha o que acontece depois de Jesus dizer isso. Jesus falar a respeito de descanso. Versículo 1. O título que a tua Bíblia diz aí a respeito desse texto é o quê? Jesus é o Senhor do quê? Jesus é o Senhor do descanso. Porque Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, porque vocês encontrarão em mim descanso. Eu sou a motivação do seu descanso, eu sou o caminho do seu descanso, eu sou a direção do seu descanso. Mas olha o que diz o texto. Naquela época Jesus passou pelas lavouras de cereal e era um dia de sábado. Os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comê-las. Assim os fariseus viram aquilo e disseram: vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhe respondeu: não lestes que fez Davi, quando ele e os seus companheiros estavam com fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhe permitiam que comessem, nem ele nem os que estavam com ele, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que os sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e contudo são desculpados? Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubesseis o que significa essas palavras: misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado o que tem culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado, o Filho do Homem é o Senhor da eternidade. Querido, entenda o que era o sabate, o que era o sábado. Querido, sábado não pode ser aqui uma doutrina, querido, que a gente vai ficar discutindo aqui se de sábado a gente tem que trabalhar ou não, ou se o sábado do cristão é domingo. A gente precisa entender o sábado na mesma visão de Deus. E o que era o sábado? É um tempo que tem que ser separado
e santificado para o Senhor. É o descanso. Isso é o sabat. A palavra hebraica sabat significa cessar. Acabou. Então Deus faz tudo e fala: agora vamos usufruir, vamos descansar eternamente. O pecado do homem atrapalhou, mas o propósito de Deus em descansar com os seus filhos continua. Ele envia quem? A misericórdia, que é Jesus, que coloca o homem de novo dentro desse descanso eterno. Está entendendo? Sim ou não, gente? O próprio Deus, ele vai legar à humanidade o exemplo de santificação, quando lá em Gênesis 2:2 diz que ele mesmo descansou. Ou seja, na perspectiva do que ele viveu, nós vamos viver também. Dentro da lei de Moisés, querido, aí sim, dentro da lei de Moisés, o sábado era algo que tinha que ser feito. Eu estou falando de sábado como princípio eterno, tá? Então agora mudando, falando de sábado dentro da lei, aí sim, era uma regra que tinha que ser guardada, não havia exceção, para que todos os judeus pudessem no sábado prestarem as suas homenagens ao Criador. Então eles não precisavam trabalhar, por quê? Porque a provisão desse sábado, o alimento desse sábado já tinha sido dado por Deus nos dias anteriores. Então eles iam se dedicar nesse dia apenas ao louvor ao Senhor. Ué, é parecido com o que vai acontecer na eternidade, porque a eternidade é um tempo sabático, a eternidade é um tempo eterno. A gente não vai ter que se preocupar mais com nada. Por quê? Porque na eternidade nós vamos render louvores ao Senhor, porque o que precisaria ser provido na eternidade já foi provido nessa vida. E o que é que foi provido nessa vida? A morte de Cristo, é a ressurreição de Cristo. Nessa vida nós alcançamos a eternidade. Por isso a frase que diz que dessa vida a gente não leva nada, ela está errada, porque está fora desse contexto. Não, quem disse que nessa vida nós não levamos nada? O texto lá em Apocalipse não diz que nessa vida nós levamos as obras? Qual o tipo de obra? O fardo que a gente carregou, que Jesus nos deu. Então a graça, o amor, a esperança, a fé, isso que nós estamos carregando aqui, queridos. A eternidade nós recebemos nessa vida e levamos ela para o descanso sabático. Jesus está provendo a eternidade para nós no tempo que se chama hoje. Por isso lá em Hebreus diz: é o tempo que se chama hoje. Não endureça o coração, não carrega o fardo errado, não carregue a motivação errada. Quem está crendo nisso em nome de Jesus, queridos? Mas sabe o que acontece? Os fariseus, que eram uma sociedade religiosa, eles foram acrescentando, querido, um monte de regra minuciosas, um monte de observância que não estava previsto na lei. Não estava previsto na lei. E aí o que acontece? Aí Jesus vem com seus discípulos, correndo pelos campos, e vai pegando o cereal, e vai comendo, tudo feliz. Vocês não podem fazer isso, que vocês estão pecando contra Deus. Jesus falou assim: chega aí, vocês não leram lá que Davi entrou no templo e comeu o pão da proposição, o pão da presença? Nem ele podia, nem os homens que estavam com ele, porque aquilo era exclusivo para os sacerdotes. Que privilégio eu tenho hoje, se eu carregar o fardo correto, que é o fardo da cruz. Quando eu morrer, Ele vai me fazer rei, Ele vai me fazer sacerdote, e vai pôr eu dentro dessa experiência de sábado, descanso eterno. Aí ele diz assim: o único que podia comer era o sacerdote. Ele era liberado e não tinha culpa nenhuma por estar trabalhando no sábado. Querido, o trabalho, Jesus estava querendo dizer: eu sou maior que o templo, eu sou o descanso, eu sou o trabalho. Querido, põe isso no seu coração. Jesus está trabalhando para você não trabalhar mais. Somente Cristo, sola gratia, sola Cristo, Ele tem que ser suficiente. Ele tem que fazer tudo para eu descansar nele. Mas você anda preocupado demais, você anda cansado demais, você, tem muita coisa na minha cabeça. Pois bem, Ele chama você no tete a tete e diz: então vinde a mim, deixa eu cuidar da tua vida, porque você vai encontrar descanso. O fardo que eu vou te dar é outro. Não estou nem querendo dizer que você não está carregando Jesus, você está carregando Jesus, mas um monte de coisa no teu braço. Quando Ele disse: mas não é só eu? O que mais você está carregando? Eu não sou suficiente para você? E aí, se você continuar a leitura, você vai ver do versículo 9 em diante que Jesus, ele vai, entre aspas, quebrar a lei do sábado, e ele vai curar.
E aí todo mundo ficou doido, você não pode curar? Querido, Jesus não estava quebrando o sábado, mas ele estava se colocando numa posição de sacerdote. Ele diz: eu sou maior que o templo. Ele estava mostrando que ele era o sacerdote, e o sacerdote era aquele que preparava o pão quentinho para eles consagrarem e comerem ao Senhor. Você está ligado aí que eu estou querendo dizer? Pão quentinho. Jesus disse lá em João 6,35: eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim não terá fome. Jesus se comporta como sacerdote e está dizendo: eu estou preparando tudo para que você descanse. É hora de, no nome do Senhor Jesus, você entender que Jesus, ele veio compartilhar algo com a gente, eterno. E essa paz, esse fardo suave que ele nos deu, é para que a gente chegue no lugar de destino. De repente o que você está carregando, querido, não vai te levar até a eternidade. Experimente esse pão da vida, Jesus. Que você possa orar hoje e abrir mão de muita coisa, se desprender de muita coisa, e dizer: eu estou carregando um fardo, mas ele é leve. Jugo, continuo no jugo, só que agora eu estou alinhado com a eternidade, alinhado com Jesus. Amém, queridos? Vamos carregar esse fardo de paz. Quem crê nisso, queridos? Amém ou não amém? Mas lembra do texto que a gente leu lá em Isaías 28? Regra. Os religiosos não eram capazes de ver Jesus como descanso. Jesus é o Senhor do sábado. Por isso ele falava algo e eles eram incapazes de crer naquilo que ele falava. Lá em Isaías 57:20 diz: porém os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, cujo as águas expelem lamas. Está a todo lado. Os ímpios, para os ímpios não há paz. E aí, querido, será que Jesus não está acalmando a tua tempestade? Será que Jesus não está acalmando o seu coração? Será que você não está encontrando em Jesus abrigo? Opa, estou em paz. Se isso estiver acontecendo, Ele é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor da eternidade, e Ele resolveu compartilhar esse mistério comigo, com você. Eternidade. Por isso o que está acontecendo nessa vida não pode abalar aquilo que está no meu coração, que é eterno. Amém, queridos? Quem está crendo nisso em nome de Jesus? Quando a gente carrega essa paz, esse jugo suave, não importa o que está acontecendo, irmão, não importa o que está vindo, entendeu? Como o Espírito Santo, Ele vai ministrando no meu coração. Eu fui meditando, querido, estou aí sem dormir, já tem 3 dias. Peguei o ônibus, fui no interior atender um pessoal. Fui e voltei meditando nessa mensagem aqui, Deus confrontando o meu coração. Que fardo você está carregando? É hora de você trocar fardos. Porque de repente você está até tentando carregar o fardo que eu te dei, mas está carregando mais um monte de coisa. E você vai abrir mão disso. Porque o fardo que eu te dou, por estar ligado à eternidade. O que está acontecendo aqui? Cara, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas o que está acontecendo na promessa real que Deus me deu, aquele propósito, aquele projeto, está lá, intacto. Ninguém é capaz de roubar aquilo de mim. Você crê nisso em nome de Jesus? Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, o que? Sejam todas vossas solicitações derramadas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas e ações de graça. É isso que eu quero fazer com você agora, orar. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, querido, e falar com sinceridade. Senhor, eu quero descansar em Ti.
Por isso eu estou lançando no Senhor, como disse Pedro, no capítulo 7, no capítulo 5, versículo 7, na primeira epístola, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós vamos fazer isso, tirar fardos dos quais Jesus não colocou, tirar peso, cobrança extra, tá? A gente até pagou, né? Igual Jonas, pagou para entrar no barco. Você vai lá no avião, você paga a taxa de bagagem extra. Você está fazendo isso, né, irmão? Está pagando o preço para carregar algo que Jesus não mandou você carregar. Abra mão disso. E lá em Romanos 16, né? Não sei se é 19 ou 20, diz: o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O que é isso? O que é isso, pastor? Aquela experiência de eternidade que o Espírito Santo colocou dentro de você aqui, coloca todos os seus desafios, coloca todas as suas dificuldades, todos os imprevistos, todas as suas lutas debaixo dos seus pés. O que prevalece é a ideia de descanso, de eternidade, do qual eu estou caminhando. Amém? Fique com a ministração dessa noite. Fardos e o descanso. Tem um tipo de fardo que a gente carrega, que nos coloca dentro do descanso. Tem um tipo de fardo que a gente carrega, que compromete a nossa caminhada e a gente não entra no descanso. Que você possa estar carregando o fardo correto, aquele que te coloca dentro da experiência da eternidade. Jesus, você pode aplaudi-lo? Vamos orar em nome do Senhor. Vamos orar.